Programa Boas Novas. Ouve e a vossa alma viverá. Boa tarde, rádio ouvinte do programa Boas Novas, que a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos livros de Samuel, Reis e Crônicas é o nosso rei, seja algo progressivo e imprescindível em sua vida. Sou o pastor Moisés Câmara, coordenador e apresentador do programa Boas Novas do setor 36, onde sempre aos domingos, nesse horário, tenho esta excelência de lhe servir com algo que fará bem à sua alma, a seu espírito, a sua vida. Quero agradecer a sua audiência, pois o setor 36 da IADERN, que tem como igreja polo a congregação de Boa Esperança, tem o substancial compromisso que é trazer a você, ouvinte, uma programação de ilustre qualidade, onde procuramos, em todos os instantes, distinguir o Senhor Jesus Cristo, grande sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 4:14, em primeiro lugar. Portanto, neste sentido, observe o que trazemos para você nesta tarde de sol de domingo, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Trazemos duas primorosas reflexões, sendo que a primeira tem como título Não Lugar, em acolhimento ao texto de Mateus 8:16-22, e a segunda reflexão traz como título Coragem, com apoio no texto de Mateus 8:23 e 27. E ainda de bônus, porque você merece o nosso empenho, trazemos 3 lindas canções. A primeira delas, quem canta é Ingrid e Daiane cantando Renúncia, com letra de Adriano Mendes. A segunda canção, quem canta é Deise do Vale cantando Tempestade, com letra dela mesma. E lembramos a você que cada canção vem após o fechamento de cada reflexão. E a terceira canção, quem canta é Felipe Valente e Adilson Silva, louvando com a canção Há um Deus, com letra de Fábio Godoy e Giovanni. Aliás, essa canção está com mais de 3.300.000 visualizações no YouTube. Mas não fica apenas nisso, porque além dessas reflexões, trazemos mais uma ilustre história bíblica narrada em versos, onde hoje narrarei para você a história da criação, da queda e da promessa de restauração do homem. Olha, rádio ouvinte, a cada dia que passa, a mente humana tem sido bombardeada por inúmeras teorias acerca do aparecimento do universo e do homem. No entanto, tais teorias não passam de especulações. Nenhuma opinião humana, seja ela qual for, não terá qualquer valor diante das afirmações irrefutáveis da Bíblia Sagrada. Ela é a revelação de Deus. Nesse trabalho em versos, narro não apenas o relato da criação, mas inclui a queda do homem e, finalmente, a gloriosa promessa de restauração para este ser caído devido à sua desobediência, já que o mesmo entrou, você sabe, num processo de debilidade espiritual, afastando-se de Deus devido ao pecado. E você sabia que algumas pessoas dizem que o 3º capítulo do Gênesis é o mais trágico da Bíblia? Mas não se esquecem de dizer que foi nesse mesmo capítulo que o Senhor Deus trouxe novas esperanças ao homem, dando-lhe a promessa de redenção, conforme Gênesis 3, verso 15. Pois é, mas todos sabem que Deus cumpriu essa promessa quando enviou Jesus Cristo para morrer pelos pecados. Glórias ao Senhor. Portanto, mantenha-se nesta sintonia. E você, rádio ouvinte, já se inscreveu no meu canal no YouTube? Olhe, graças a Deus, quase 1.800 pessoas já se inscreveram. Creio que esta semana vamos completar, em nome do Senhor, 1.800 pessoas. Portanto, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, não perca esta oportunidade. Nesse canal, coloca ali a seu dispor, caro rádio ouvinte, videoaulas com as aulas em que ministro os assuntos da revista Adulto da Escola Bíblica Dominical, curso bíblico Seja Obreiro Aprovado. Esta semana, graças a Deus, acabamos de encerrar o primeiro livro, né? Foram 25 videoaulas, e essa videoaula 25 eu ministrei ali sobre a juventude de Jesus, tá certo? Mas há outros assuntos ali, então a juventude de Jesus. E aproveito a ocasião para perguntar a você sabe quais foram as 3 influências formativas na infância e juventude de Jesus? Você sabe quais foram as 3 influências formativas na infância e juventude de Jesus? Se você não sabe, peço que você assista essa videoaula número 25, que vai tratar sobre a juventude do Senhor Jesus Cristo. É muito fácil, basta você que tem um smartphone, você vai lá no YouTube, coloca lá Pastor Moisés Câmara, ou simplesmente Moisés Câmara, e ali você vai, inscreva-se, é só clicar ali, inscreva-se, e depois tem um sininho ali, você clica no sininho, porque sempre que eu colocar ali uma nova videoaula, você
tomará conhecimento. Portanto, rádio ouvinte, não perca tempo. Inscreva-se hoje mesmo usando, quem sabe, o seu smartphone, ou o seu tablet, ou o seu computador. Aproveito o ensejo para informar que as minhas narrativas em verso, aliás, todas as nossas narrativas em verso, que sempre está gratuito nos domingos, nesse mesmo horário, estão ali a seu dispor em nosso canal. Acesse, inscreva-se, compartilhe e edifique-se. Muito bem, vamos à nossa primeira reflexão. Esta primeira reflexão tem como título Não Lugar. Está em acolhimento ao texto de Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. O texto diz: Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, 18 a 22. Vamos à nossa reflexão. Jesus está tratando com candidatos a talmidim. São homens que reconhecem a autoridade, o poder e a singularidade de Jesus em relação aos outros mestres de seu tempo e se oferecem para segui-lo. A resposta de Jesus nos coloca diante do conceito utopia. Na língua grega, a palavra topos significa lugar. A palavra utopia poderia ser traduzida literalmente como não lugar. O senso comum compreende utopia como quimera, fantasia, devaneio, sonho impossível. Mas em seu sentido mais literal, utopia significa algo que ainda não se realizou ou que ainda não encontrou lugar no mundo. Quando Jesus diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, está afirmando algo como, eu sou alguém que não tem lugar neste mundo. Isso faz sentido, pois se Jesus está anunciando um reino que não é deste mundo, ele também não pode ter lugar neste mundo. O candidato a talmide, que mede permissão para primeiro sepultar o pai, acredita não ser possível seguir Jesus de imediato, pois precisa esperar o pai morrer. A resposta de Jesus sugere que o compromisso com o reino de Deus é urgente e o engajamento no discipulado é prioridade máxima. Quem se encontra com Jesus deve discernir que as coisas deste mundo devem ficar para trás. Um talmide de Jesus deve estar disposto a renunciar e abrir mão de imediato e em caráter de urgência de tudo o que o impede de seguir a trilha do reino de Deus. É como se Jesus dissesse, você me segue agora e a gente não vai se fixar em lugar nenhum deste mundo, pois o que estamos construindo não se concretiza aqui. Quem vive preocupado com as coisas deste mundo perde a dimensão da utopia, a realidade que transcende este mundo. E quem perde a dimensão da utopia já não sabe mais o que está fazendo aqui. Provavelmente, fazendo essa referência a esse ensinamento de Jesus, o apóstolo Paulo nos recomenda: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, conforme Colossenses 3, verso 2. Ouça a canção Renúncia, canta Ingrid e Daiane, letra de Adriano Mendes.
Todas as honras e glórias sejam dadas ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. São 13 horas e 17 minutos. Vamos dando continuidade à nossa reflexão, né? Já falamos a primeira, vamos à segunda reflexão. E esta reflexão tem como título Coragem, com apoio no texto de Mateus 8, 23 a 27, que diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 23 a 27. Vamos lá à nossa reflexão. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus se vale dessa pergunta para colocar sua relação com seus talmidim no devido lugar. Passo a passo, Jesus Cristo ensina a seus talmidim que toda a autoridade está em suas mãos. Ele é quem tem o domínio, ele é quem dá palavras de ordem, ele é quem toca e cura, ele é quem remove facilmente qualquer obstáculo que se coloca contra o reino de Deus. Confundimos fé com crença. Sentimos-nos culpados se temos dúvidas e constrangidos quando não conseguimos explicar nossas convicções racionalmente. Mas nos esquecemos de que o Evangelho de Jesus Cristo não é uma questão de crença, tampouco uma questão de doutrina ou explicações. O relacionamento pessoal com Jesus afeta essencialmente nossa postura de vida, nossa confiança em seu poder e autoridade. O seguimento de Jesus reposiciona as relações. Quais são as forças e os poderes que atuam sobre nós para nosso bem e quais forças e poderes nos ameaçam? Nesse episódio, quando Jesus acalma a tempestade, torna-se claro que os discípulos estão sendo ameaçados pelas forças da natureza. A água, o vento, o mar revolto. Os discípulos então entram em pânico. E Jesus, antes de repreender o vento e o mar, repreende seus discípulos que estão com medo. Fica estabelecido que o oposto da fé não é a dúvida, mas o medo. Um talmide de Jesus pode não saber explicar muita coisa, pode ter muitas dúvidas, inclusive pode ter mais perguntas do que respostas, mas não pode ter medo. Jesus é o poder, a autoridade, é aquele que tem o domínio sobre todo o universo. A relação com Jesus não é uma questão de explicação, mas de confiança e de coragem. Você não precisa ter medo de ter dúvidas. Aliás, você não precisa ter medo de nada. Jesus está no barco. O vento e o mar vão obedecer. Ouça a canção Tempestade, canta Deise do Vale com letra dela mesma. Ele entrou no barco e deitou no fundo pra você não ver. Naquele dia algo novo ele quis fazer. Testar a fé que está dentro de você. E no mar se levantou a tempestade tão grande assim. O barco ia naufragando, era o seu fim. Mas Deus não deixaria acabar assim. Ele estende a mão e acalma hoje dentro da sua casa toda essa tribulação. Ele cura, arranca hoje a ferida que está dentro do seu coração. Nenhuma onda pode se mover diante do poder de suas mãos. Ele estende a mão, desalma a queda de eu domino a situação. Pra mim não tenho nada maior do que o poder que está em minhas mãos. Eu não vacilo não, mudo a situação. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quando ele estende a mão, o mal desaparece. Ele é Deus sobre toda
Bendito pelos séculos dos séculos seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. São 13 horas e 28 minutos e a partir de agora eu passo a narrar a história da criação, da queda e da promessa de restauração do homem. Esta história em verso eu a escrevi no dia 17 de dezembro de 2005, portanto, daqui a um mês e pouco, né? Vamos completar aí, se Deus quiser, 12 anos que escrevi essa história. Vamos lá? A história da criação, da queda e da promessa de restauração do homem. Achei que era importante narrar sobre a criação, porque sobre este assunto há muita especulação por aqueles que defendem a teoria da evolução. Quem crê nessa teoria de ensino gradual, ministrada nas escolas a partir do fundamental, e no médio e superior despreza o espiritual. Pois a mente do homem, sendo incapaz de desvendar a origem de todas as coisas, começa a se desesperar, criando tantas teorias difíceis até de explicar. Mas quem crê no Criador, lendo a Bíblia Sagrada, e que confia no relato que nela é apresentada, percebe que Deus criou, sim, tudo a partir do nada. E crê também que o mundo não foi por acaso criado, mas uma obra específica com um intuito bem planejado, e assim os seres existem, foram todos projetados. A doutrina da criação é parte do credo apostólico, que não é uma alegoria ou assunto filosófico, mas um legado espiritual e também de cunho histórico. Assim os céus e a terra no princípio Deus criou, e sendo sem forma e vazia, com trevas o abismo ficou, mas sobre a face das águas o Espírito de Deus andou. E como um bom artista, Deus começa a iluminar o seu campo de ação para si melhor trabalhar, já que em lugar escuro não é bom algo esboçar. Disse Deus: haja luz, e assim a luz surgiu, e vendo que era boa, com seu saber a dividiu. Chamou então a luz de dia, e à noite as trevas que viu. Portanto, a luz cósmica Deus trouxe à existência, antes de aparecer o sol e toda a resplandecência, porque o Senhor é sábio e tem toda a onisciência. Passado o primeiro dia, Deus criou a expansão, pois entre as muitas águas fez ele a separação, a grande câmara universal, os céus que um dia passarão. Passado o segundo dia, Deus veio determinar que as águas debaixo do céu ajuntem-se num só lugar, e que também a porção seca aparecesse logo por lá. Entretanto, a parte seca por terra Deus a chamou, e ao conjunto das águas de mares Deus o avocou, e viu ele que era bom tudo que o seu saber criou. Ainda no terceiro dia, no relato da criação, Deus ordenou que a terra se cobrisse de vegetação, com plantas que deem sementes e árvores de fruto de montão. De acordo com as suas espécies, cada fruto teve o seu sabor, e isso ficou tão bom conforme os olhos do Senhor, porque Ele na natureza é o supremo benfeitor. Passado o terceiro dia, Deus vem agora criar o Sol, a Lua, as estrelas e todo o sistema solar, que engloba os astros celestes com planetas e tudo que há. Que haja então luminares para que venha separar o dia de sua noite e que sirvam para marcar estações, dias e anos e para a terra iluminar. Para governar o dia, o sol teve a sua incumbência, e para regular a noite, a lua teve a sua abrangência, pois por Deus foram criados em sua infinita sapiência. Passado o quarto dia, já havia o fundamental, com comida e água potável para a sobrevivência animal, e o ciclo das estações numa perfeição sem igual. Produz então as águas assim abundantemente, enchendo-se de seres vivos, répteis de alma vivente. Assim disse o Criador, o soberano e clemente. Voa as aves sobre a terra, debaixo do firmamento, e assim a vida animal teve ali o seu surgimento, primeiro os seres aquáticos e as aves no outro momento. De acordo com as suas espécies, ambos foram então criados, e Deus vendo que ficou bom, assim foram abençoados. Sejam férteis e multipliquem-se, e mares e terras foram habitados. Passado o quinto dia, e havendo boas forragens, Deus fez a terra produzir animais domésticos e selvagens, de acordo com as suas espécies, por isso Darwin disse bobagens. Porém, faltava o clímax de toda esta narração, daí o Senhor Deus criou a obra-prima da criação, distinta dos demais atos, pois nela houve decisão. Façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança, disse ali o grande Deus com perfeita segurança, e para esse homem criado, Deus falou-lhe com voz mansa. Domine sobre os peixes, sobre as aves e animais, fosse os de porte grande ou os pequenos demais, e que se movem rente ao chão, é a palavra que Deus lhe traz. Então Deus criou o homem, a sua imagem o criou, tanto o homem e a mulher, e o Senhor lhes abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, foi o que Deus determinou. Deu-lhes ainda plantas que produziam sementes, e todas as árvores frutíferas para esses dois inocentes, e tudo que tinha fôlego, o Senhor deu gratuitamente. Pois o que dantes existia, por Deus foi bem criado, para que ao criar o homem tudo estivesse preparado, porque até o seu sustento Deus havia providenciado. Deus viu o que tinha feito, e que bom havia ficado, e esse foi o sexto dia em que o homem foi criado, e também os distintos seres, répteis, feras e muito gado. Passado o sexto dia, do sétimo Deus descansou,
já havendo concluído a obra que realizou. Portanto, foi nesse dia que ele o santificou. O capítulo 2 de Gênesis mostra com propriedade como foi feita a obra-prima, a origem da humanidade. Por isso, vamos em frente, narrando com sobriedade. Pois em Gênesis 1, 26 e 27, mostra ali o homem criado, contudo em 2, 7 e 8, diz como tal foi formado. E assim fica mais fácil desse fato ser explicado. Quando os céus e a terra foram bem por Deus criados, nenhum arbusto no campo sequer tinha ali brotado, e nenhuma planta havia que já tivesse germinado. Porque o Senhor não tinha dado a ordem para chover sobre a recém-terra criada para qualquer planta aparecer, e também não havia homem para de solo entender. No entanto, um forte vapor do solo da terra subia, que irrigava a superfície, pois ainda não chovia, sobre o solo terreal que Deus criou com alegria. Então o Senhor Deus do pó da terra formou o homem, a obra-prima, em suas lágrimas soprou, e com fôlego de vida, em suas narinas soprou, e o bom fôlego de vida em alma vivente o tornou. Assim o homem foi criado de modo todo especial, numa biforme natureza, já que pó é material, mas pelo sopro divino ganhou vida espiritual. Então o jardim do Éden o seu Deus ali plantou, para os lados do leste, e nele o homem colocou, em meio às árvores agradáveis que o bondoso Deus criou. E no meio do jardim, para não cair em esquecimento, estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento, e nele havia um rio que dava num escoamento. Ele irrigava o jardim, mas depois se dividia em outros 4 rios que grande área percorria. Vamos dizer o nome deles, se antes você não sabia. O nome do primeiro rio é chamado de Pison, que percorre a Avilá, a terra de Ouro Bom, e passando por Cush. O segundo é o Gion. O terceiro é o Tigre, que corre pelo lado. Lá do leste da Síria, este país é famado. Já o quarto grande rio, por Eufrates, é chamado. Mas o jardim do Éden precisava ser cultivado, e para isso Deus colocou o homem por ele criado. Foi esse o primeiro serviço que o Senhor lhe tinha dado. A este homem criado, Deus fez o esclarecimento, coma de qualquer árvore, exceto a do conhecimento, pois se comesse morreria, restando só o lamento. Então o Senhor Deus, vendo este homem só, deu-lhe uma companheira, algo bom e do melhor, alguém que o auxiliasse, esse ser feito de pó. Quanto aos animais do campo e selvagens domesticados, e todas as aves dos céus e demais seres criados, pelo homem que Deus criou, seus nomes foram colocados. Pois não encontrando o homem alguém que o auxiliasse, foi preciso que o Senhor este quadro remediasse, uma forma de socorrê-lo, provendo quem o ajudasse. Para isso o Senhor Deus fez o tal homem cair num profundíssimo sono para resolver logo agir, e tirando-lhe uma costela, fechou-lhe a carne ali. Com essa mesma costela que do homem foi tirada, o Senhor fez a mulher, e a este foi apresentada. E assim que ele a viu, disse-lhe de forma educada: Esta é osso dos meus ossos, falou de maneira acertada, e carne da minha carne, e por mulher será chamada, porque do próprio homem, que com certeza foi tirada. O homem e sua mulher, nus no Éden ali viviam, e vergonha um do outro aqueles dois não sentiam. Era um belo casal, que harmônicos conviviam. Mas o capítulo 3 de Gênesis mostra o quadro da tentação, que relata a grande queda de Eva e de seu Adão, e também da raça humana em toda a sua extensão. A serpente, a mais astuta dentre todos os animais, esta sim foi o canal para os intentos de Satanás, que pôs ali em sua boca o seu engano quanto mais. A paz de Deus com o homem, Satanás quis dar um fim, e chegando-se a mulher, perguntou-lhe bem assim: Não comereis de nenhum fruto das árvores deste jardim? Sim, do fruto das árvores podemos nos alimentar, mas quanto à árvore do meio, Deus veio nos recomendar: Não o comer e não tocar, senão a morte nos sobrevirá. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão, pois Deus sabe que ao comer e seus olhos se abrirão, conhecendo o bem e o mal, e como Deus vocês serão. A mulher viu que a árvore tinha aparência agradável, sendo atraente ao paladar e aos olhos bem desejável, para tudo discernir com um sabor memorável. E com isso a serpente, em sua proposta ardilosa, atraiu a tal mulher com propaganda enganosa, incitando em seu ser o desejo de ser famosa. Por isso foi que a mulher tomou do fruto e comeu, e chegando-se a seu marido, de pronto lhe ofereceu, comendo também do fruto que o Senhor jamais lhe deu. Ao comer desse fruto, os olhos de ambos abriram, e vendo que estavam nus, com folhas os dois se cobriram, sendo essas de figueiras as morráceas que se acudiram. Ouvindo os passos do Senhor que pelo jardim caminhavam, quando a brisa do dia nesse local bem soprava, o tal casal transgressor entre as árvores se ocultava. Porém o Senhor Deus pelo homem ali chamou: Onde está você? E em resposta escutou: Ouvi teus passos no jardim, e o medo já me tomou. Pois estando eu nu, escondido de ti estou,
Entretanto o Senhor Deus a este homem perguntou: quem disse que estavas nu? E ainda completou: comeste do fruto da árvore, da que te proibi comer? E Adão, estando escondido, ao Senhor vem responder: foi a mulher que me deste, que o fruto veio me oferecer. Que foi então que você fez? A mulher, Deus perguntou, e ela lhe respondeu, uma desculpa arranjou, dizendo que tinha comido, porque a serpente a enganou. Nesse ínterim, o Senhor Deus disse à serpente sagaz: porquanto fizeste isso, maldita tu então serás, do que todas as outras bestas e mais que todos os animais. E sobre o teu ventre tu sempre rastejarás, e no dia da tua vida o pó da terra comerás. E para essa maldita serpente, Deus falou-lhe ainda mais: entre você e a mulher, inimizade existirá, entre a sua descendência e aquele que dela virá. Este lhe ferirá a cabeça, e você o seu calcanhar. Assim, Gênesis 3,15 é a promessa da redenção, que é o proto-evangelho, a tão bendita provisão, que deu o Cordeiro ao mundo, mesmo antes da fundação. E disse Deus à mulher, o poderoso e onipotente: a tua dor na gravidez multiplicarei grandemente. É por isso que sofre a varoa na hora parturiente. Somente para seu marido seu desejo então será, e ele, o seu esposo, é quem a dominará. Foi isso que para a mulher Deus veio sentenciar. E quanto àquele homem que a Deus desobedeceu, este não sairia ileso, pois julgamento recebeu. E esta foi a sentença que o Onipotente lhe deu: por teres comido do fruto que te proibi comer, maldita seja a terra só por causa de você, pois deste ouvidos à mulher, e ainda veio lhe dizer: durante a vida inteira terás então que trabalhar, para que a terra produza algo para te alimentar, e espinhos e ervas daninhas esta também produzirá. E das ervas do campo o teu alimento será, e com o suor do teu rosto o pão você comerá, até que tornes a terra, pois foste tirado de lá. Porque você é pó, e ao pó voltará. E Adão, a sua mulher, um nome veio lhe dar, chamou então de Eva, a mãe de todos que há. E fazendo roupas de pele, Deus a este casal vestiu, pois em sua misericórdia sua graça não retraiu, não deixando o casal nu, pois a nudez não permitiu. Então o Senhor Deus com a Trindade arrazoou: eis que como um de nós este homem se tornou, conhecendo o bem e o mal, e em seguida completou: do fruto da árvore da vida ele não deve mais comer, para que assim não possa em eternidade viver. Por isso o Senhor Deus algo teve que ali fazer. Começou expulsando o homem daquele belo lugar, pois agora ele teria que o seu solo cultivar, do qual fora tirado, e para onde voltará. Depois de expulsar o homem, Deus fez algo interessante, pois colocou lá querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando a árvore da vida a todo instante. Sendo expulso do jardim, o homem perdeu a comunhão com o supremo autor da vida, o Deus de toda a criação, o eterno e imanente, o Criador da redenção. Com o pecado de Adão e Eva já não há mais inocente, porque esse logo atingiu também aos seus descendentes, deixando-os bem rebeldes, fracos e desobedientes. Pois o pecado no mundo, por um só homem entrou, e pelo pecado a morte a todos eles passou. Por isso todos pecaram, e nem o inocente ficou. Mas a graça do Senhor Deus é seu imenso favor, que independe de merecimento de qualquer um pecador, pois Cristo é quem justifica a pessoa do transgressor. E é o sangue de Jesus que nos dá a sustentação, por Deus assim propôs, para não haver propiciação, para haver propiciação. E assim Deus, temos a certeza que foi feita a remissão. Muito bem, conforme nós anunciamos, e como temos ainda pouquinhos minutos, né? Vamos ouvir mais uma canção, esta canção maravilhosa, abençoadora. Ouça a canção Há um Deus, com letra de Fábio Godoy e Giovanni. Fez o céu, a terra
mais que eu tente entender a razão, não vou conseguir. Por sua palavra o mundo criou, mas me esculpiu. E empoeirou suas mãos e seus pés, foi flagrante o amor que sentiu por mim. Soprou em mim seu sopro, cortante, diamante que quer ver alguém viver. Olha, rádio ouvinte, nós estamos já finalizando, né? Queremos aqui só dizer o seguinte: com os trabalhos técnicos do nosso amado irmão Ricardo Torres e seleção musical do nosso irmão Evaristo Júnior, agradeço a nobreza de sua audiência, ao mesmo tempo em que lhe desejo uma feliz semana. Ampare-se na paz do Senhor e até o próximo programa. Obrigado.